Meus amigos, minhas amigas, hoje nós vamos falar um pouco de Saulo, que é o mesmo Paulo de Tarso que todos nós ouvimos falar. Eu tive a felicidade de viajar com um homem maravilhoso que admiro muito, que foi Djalma Margolo, quando fizemos os caminhos de Paulo de Tarso. Especificamente na Turquia e em Israel. Foi um momento lindo, porque vivemos em alguns instantes, e imaginamos alguns instantes, as dificuldades que ele teve. Um homem que castigava firmemente o cristianismo, veio a ser o grande divulgador do cristianismo. Não fosse Saulo, o cristianismo seria hoje no mundo como os saducenos, os fariseus, algo muito específico e coloquial em alguns lugares. Mas foi ele que trouxe para o mundo, e ainda continua o seu trabalho, como um grande médio, a trazer todo esse trabalho. Saulo era judeu, teve uma família abastarda, o seu pai era um homem firme, ele nasceu exatamente em Tarso, ali pela Turquia, e foi educado e enviado para Israel para ser um dos homens da lei, um dos defensores das leis de Moisés. Não foi por acaso que ele perseguia os cristãos. Assim que Jesus veio e foi anunciado como Salvador, como quem seria o rei, isso foi um incômodo muito grande para todos aqueles que estavam. Para os romanos, que naquela época governavam o mundo, o que era bom para Roma, era bom para o mundo. E você não precisava nascer em Roma para ser romano. Aonde tivesse conquista de Roma, você era considerado romano. Saulo mesmo não nasceu em Roma, mas era considerado, era um cidadão romano. E seguiu ele com a sua educação rígida. Antes da sua educação, como todos, tinham que aprender um ofício, mesmo que fosse rico, porque podia se perder toda a fortuna e tinha-se que ganhar, como eles diziam, com o suor do rosto, o seu ganha-pão. E ele foi enviado para Roma, e lá, com o seu mestre, se distinguiu e começou a ser um homem duro, sincero, todavia, um grande perseguidor dos cristãos. Ele foi enviado exatamente para ser um doutor da lei. Ele era extremamente detalhista. Era aquele homem que, como Moisés dizia, dente por dente, olho por olho. Ele não somente exigia, como fazia cumprir com suas próprias mãos. E seguiu-se as perseguições, não somente proposital, porque os próprios cristãos, eles culpavam e traziam todo o débito para os judeus pela morte de Jesus. Isso incomodava bastante todos aqueles judeus. E ele seguia no seu caminho de perseguição. Era um homem bom para os judeus, muito ruim e perseguidor, severo para todos os cristãos. E achava
além de blasfemo, bandidos, como pessoas desocupadas. Porque, normalmente, os cristãos eram pessoas que vinham como judeus. Eles deixavam de ser judeus, eles eram conquistados, até porque para você ser cristão, você tinha que ser circuncisado e você tinha que ser judeu. Você não podia simplesmente ser de uma religião politeísta e vir a ser judeu. E daí que na sua perseguição, ele teve um encontro fantástico, que foi o encontro com Estevão. Essa perseguição a Estevão se dava exatamente pelaquilo que ele fazia, pelas dificuldades que Saulo sentia em encontrar um homem que não respeitava ao nível que os judeus achavam que devia ser respeitado. Uma das coisas naquele tempo, para vocês terem ideia, simplesmente, se você fazia o seu alimento no dia de sábado, os fariseus eram tão rígidos que eles achavam aquilo uma blasfema. E Saulo foi preso. Saulo foi preso, não. Já Estevão foi preso. Foi a primeira experiência que ele teve com a perseguição e com a condenação de um cristão. Foi a Estevão. Então, Estevão preso, muito mais por ingerência dele, fez com que ele fosse condenado. Ele não sabia, Saulo, que Estevão era irmão de uma pessoa que ele admirava muito, que era Abigail, que era uma mulher que ele gostaria de tê-lo como esposa. Ele continuou sendo solteiro, mas gostaria de ter Abigail como esposa. E Estevão foi levado e apedrejado por ingerência de diversos judeus, mas com seu dedo maior. E daí ele segue. Foi um dos primeiros mártires que teve do cristianismo, foi a morte de Paulo Estevão. E seguindo na sua carreira, na sua pregação, tentando conquistar o que ele dizia muitas vezes, que precisávamos dobrar os gregos e os romanos para trazer para a lei de Moisés. Numa das suas viagens, a caminhos da porta de Damasco, ele tomba do cavalo e tem um grande encontro, o primeiro grande encontro mediúnico. Nesta queda, ele cai desacordado e quando levanta, ele vê aquela luz maravilhosa, aquele homem de uma exuberância, com luzes em toda a sua volta, e fica tonto e ouve aquela voz: Saulo, por que me persegues? Era Jesus a seu encontro. Ele olha admirado, trêmulo, e pergunta: Mestre, quem és tu? O que queres de mim? Saulo responde com uma surpresa, chorando: O que é, Senhor? O que eu devo fazê-lo? Um homem que até aquele momento perseguia os cristãos, falava de Jesus, estava sempre cerradamente contra todos aqueles seus seguidores, tem um diálogo com Jesus. Se sentiu uma ovelha perdida e enfrente o seu pastor. E Jesus disse para ele num diálogo: Levante-te, Saulo, entra na cidade e lá será dito o que te fazer. Saulo segue para a cidade, lá procura uma pousada de um homem que ele conhecia, que era um judeu, conta para ele, e ele não deixa que ele fique na sua pousada. Ele busca outra pousada e espera aquele grande encontro que ele ia ter.
Mas antes disso, ele sente-se cego. Neste encontro com Jesus, ele fica cego depois de ter visto toda aquela maravilha, ele esfrega as mãos nos olhos e vê que está cego. Mas segue para a cidade, conforme Jesus tinha dito, e vai em busca de um grande encontro que ele disse que ia ter. E então encontra na cidade um homem que o visita, que era o velho Ananias. Conversa com ele, aproxima-se, faz-o fazer reflexão, pede que ele vá e se exile, e ele fica exilado durante 3 anos. E este homem, a pedido de Jesus, o cura, faz-o enxergar novamente. Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te consagro para a nova fé de Jesus Cristo e peço a Deus que vejas novamente. E Saulo vai e se exila no deserto para poder orar e fazer reflexões. Esse é um momento da grande transformação do homem que muda da água para o vinho. E muda da água para o vinho como nós devemos mudar a nossa vida. Muitas vezes, em alguns pensamentos que nós temos como se fosse algo que não pudesse ser mudado. E lembramos muito da frase de Chico que diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E Saulo faz isto. Dá a volta por cima, não espera. Depois do exílio, simplesmente começa a sua nova caminhada. Ele não cai em desespero, ele não se condena pelos aqueles erros que tinham cometido, ele não dramatiza, ele não se queixa, ele não busca culpados porque ele foi assim ou foi assado. Ele não vai e diz que foi porque meu pai me criou desta maneira, é porque era judeu. Ele vê diferente. Ele, neste momento, que tenciona mudar a sua vida, ele sai sem lamentação. E é isso mesmo que muitas vezes nós temos que fazer na nossa vida. Nós nos lamentamos, muitas vezes, por coisas que nós achamos que são coisas mirabolantes e que não são. Porque depois nós enxergamos que não é. Quando nós conseguimos resolver o nosso problema, nós dizemos a nós mesmos, sim, era só isso. E eu dramatizava tanto. Por que eu não abria um pouco o meu coração? Por que eu não soube perdoar? Eu precisei apanhar, eu precisei tomar esta pancada grande na minha vida para poder aprender. O meu orgulho estava acima de qualquer coisa. Então, é esta reflexão que nós temos que fazer no dia a dia das nossas vidas. Na relação com a nossa família, com o nosso papel de pai, que muitas vezes achamos que pela hierarquia somente mandamos e está conversado. Que nos falta muitas vezes o diálogo, que não perdoamos um filho, que não temos um diálogo, ou a companheira conosco, ou nós com a companheira. Como muitas vezes, pelas grandes diferenças que existem, seja ela de homem para mulher, de religião, de sexo, de qualquer coisa, nós simplesmente não gostamos da pessoa, simplesmente separamos ela e fazemos um rótulo e não caminhamos, nem deixamos caminhar. Não caminhamos, nem deixamos caminhar. E foi isso que Paulo fez. Seguiu para a luta. Agora mesmo, está um pouco fora do tema, nós tivemos uma grande catástrofe, que não foi uma catástrofe que estava escrita, que 235 pessoas iam morrer. Mas saímos até agora para achar somente culpados.
culpados pela morte de jovens que estavam em plena vida, no exercício melhor de tudo aquilo que podia ser, que era viver, se divertir, e por irresponsabilidades diversas, inclusive nossas, que cuidamos pouco e só cuidamos daqui depois de tudo aquilo que acontece. Nós somos um país que, infelizmente, escrevemos nossas catástrofes. Hoje foi uma casa noturna. Amanhã é uma marquise que cai e mata 10 que estão embaixo, porque o proprietário simplesmente não fez a sua reforma. Mas também o poder público não o obrigou a fazer, não fiscalizou, e que nós também não denunciamos, e principalmente o poder público, que naquele tempo era Roma, ou alguém que estava no poder, acha que está acima de qualquer coisa. Que não temos que ver a vida como realmente ela é. Fiscalizando, sempre olharmos isso aqui. Então nós temos que ter amor à vida. No Brasil não se tem amor à vida. A vida não tem valor. Não tem valor. Muitas vezes eu pergunto, uma pequena viagem que alguém faz de 200 quilômetros, e como estava uma estrada? Ah, um tapete. É um tapete para você ir para o outro lado, porque não tem acostamento, porque não tem aonde você está. E você o que faz? Reclama? Vota novamente? Então nós temos que ter essa reflexão, nós temos que ter essas mudanças. Saulo caminhou e teve imensas dificuldades. Uma das grandes dificuldades que Saulo teve foi com os próprios cristãos. Ele teve dificuldade com os discípulos de Cristo. Porque, me diga, quem me persegue até hoje, amanhã vem querendo dizer que quer me ajudar, eu vou ter que ficar desconfiado. Então, isso Paulo teve muita dificuldade. Teve rejeição pelos discípulos. E teve uma dificuldade muito grande dos judeus, que agora queriam matá-lo. Porque ele simplesmente tinha trocado de lado. E ele seguiu no caminho dele. Ele enfrentou, várias vezes foi apedrejado e quase morto. Foi preso várias vezes, se exilou e aceitou fazer de forma inversa o caminho que Cristo ensinou. Porque a lei de Moisés foi a grande porta. Cristo foi a chave. Quando Cristo chegou, a primeira coisa que ele buscou e que deixou todos pasmo foi o amor. Amar o próximo. E não dente por dente, olho por olho. Foi abrir o coração, aceitar o irmão, mas também se cuidar. Cuidar de si. Ser responsável pela sua própria vida. Que nós precisamos ser responsáveis pela nossa própria vida. Não é meu pai, não é minha mãe que é responsável pela própria vida. Hoje eu estava fazendo uma visita e me lembro que estava à frente de um senhor que estava de paletó e eu vi que a manga dele estava descosturada. E eu disse, eu achei que era a abertura da manga comprida, que ele estava abotoado com a abotoadura. E disse, olha, eu acho que está descosturada. Ele disse, é mesmo, vou falar com a minha mulher. Eu digo, ué, você vai falar com a tua mulher que a camisa está descosturada, é a tua mulher ou é a tua mãe? A tua mulher tem que cuidar de você para ver se sua camisa está descosturada? Mas ele falou, tudo bem, eu acho que custa eu dizer que você está com a blusa aberta? Não custa nada. Agora, eu não sou obrigado a fiscalizar a sua roupa diariamente. Diariamente. Eu mesmo fui criado assim. Minha mãe me dava um copo d'água, eu pedia um copo d'água, ela levantava da mesa para me dar um copo d'água.
Felizmente aprendi depois que casei. Pela terceira vez. Que a minha mulher disse, levante e vai pegar um copo d'água. Tá certo. Por que eu vou ter que pegar um copo d'água? Você não sabe? Então, nós, muitas vezes, viciamos os nossos filhos, e os nossos filhos casam e querem ter uma mãe, uma mulher e um amante. E ela? O que é que quer ter? Um pai, um amante, e agora está na moda um cozinheiro. Né? E agora está na moda também um cozinheiro, que o homem que sabe cozinhar é ótimo, porque hoje a mulher deixou de cozinhar e o homem começou a ocupar o seu lugar. Então, Saulo vai e começa essa caminhada, e começa a fazer as suas viagens. Antes das suas viagens, ele tem um encontro com os apóstolos. E como eu falei a vocês, ele não foi bem recebido. Pedro fez vários aconselhamentos a ele. Mas houve uma desconfiança muito grande. É aquilo que acontece conosco quando alguém se aproxima da gente e que realmente mudou e que quer uma oportunidade e você não dá. Com aquele homem que ficou 10 anos na cadeia e conseguiu se transformar um pouco, e a sociedade o rejeita. O rejeita. Não dá emprego. Convida ele a ele continuar sendo um marginal. Ou o nosso filho, quando pede perdão, e que nós já o rotulamos. Esse não vai dar para nada. E muitas vezes, não só rotulamos e ficamos calados, como dizemos para ele, não a ele diretamente, mas com a professora do lado. Professora, esse menino tem muita dificuldade em aprender, hein? Está dando um apoio maravilhoso para o filho. Então, esta oportunidade que ele precisava ter dos apóstolos, e não teve, mas ele seguiu em frente com a caminhada dele. Ele seguiu em frente. Muitas vezes, ficava torturado, se combatia, mas Saulo era aquele homem duro. E ele tinha uma coisa que não agradava aos cristãos. Como eu disse a vocês, para ser cristão, você tinha que antes ser judeu. Porque era mais fácil você ser conduzido ao cristianismo sendo judeu, que era uma religião monoteísta, do que pegar um homem romano que fosse politeísta e catequizar ele para ser cristão. Então, os cristãos, os apóstolos, não aceitavam. E Paulo começou a mudar isto, a abrir. E foi assim que começou a criar igrejas. E ele vai para a primeira viagem dele. Na verdade, não foi ele que foi à frente da viagem, foi Barnabé. E este homem faz uma grande parte da viagem a pé. A pé. Não é a pé indo direto, é a pé em lugares terrivelmente perigosos. Perigosos por bandidos, saqueadores, perigosos pelos soldados de Roma, que os soldados de Roma, a grande maioria, também eram saqueadores. Eram bandidos, comandados por generais. Eles saqueavam, eles cometiam barbaridades, eles não respeitavam, a lei era de Roma, e era deles. O mundo vivia em volta de Roma. No Ocidente, vivia em volta de Roma. Não no Oriente. O Oriente é outra história. Então, era assim. E ele teve todas essas dificuldades. 2.000 quilômetros ele percorreu. Qual é o objetivo dele? Conquistar, criar comunidades cristãs. E ele começou. Quando ele esteve na ilha de Chipre, foi aí que ele mudou o nome de Saulo para Paulo.
Ele não mudou. Foi um acontecimento que teve com um mago judeu que estava na ilha e incomodou muito a Saulo. E o Saulo, de forma arrogante, disse: você vai ficar cego. E o homem ficou cego. Como Jesus disse, essa figueira vai secar porque não dá figos. E no dia seguinte a figueira estava seca. Ele disse ao homem que ele ia ficar cego, o homem ficou cego. No dia seguinte, ele foi até o homem com o administrador da cidade, que era um romano, era um homem, era um cônsul romano, e lá, este homem que também se chamava Paulo, curou este homem que ele tinha cegado. Curou. Aí ele mudou o nome dele para Paulo e começou a se chamar Paulo de Tarso. Só esse detalhezinho aí, e eu era muito curioso, e hoje eu liguei para Djalma para perguntar para ele, Djalma Argolo, que algum de vocês aqui conhece, mas quando foi exatamente que Saulo mudou o nome para Paulo? E fez a sua primeira viagem. Fez a sua primeira viagem, criou vários núcleos. Foi quando a igreja começou a ser divulgada. E eu pergunto, quando eu quero, na minha vida, criar um núcleo diferente de amigos, e que muitas vezes eu me fecho, eu tenho uma pessoa muito ligada a mim, pessoa muito querida, e ele se queixa muito, eu não tenho amigos. Mas ele não gosta de amigos, ele não se abre para ter amigos, ele não conquista amigos. Como que ele vai ter amigos se ele não conquista? E ele se abriu. Ele começou a fazer com que a igreja fosse expandida. Veio novamente e fez a segunda viagem. Neste momento em que Saulo faz esta cura, ele passa a ser o líder desta viagem. Por enquanto, era Barnabé, porque ele sente o poder dele de cura. Ele percebe nele esse poder de cura. E sai para a segunda viagem. Essa viagem já foi uma viagem muito maior. Ele percorreu 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros, você vai de Lisboa até mais ou menos depois da Polônia. Você passa pela Espanha, pela França, pela Suíça, pela Alemanha, e lá no final da Polônia, já junto com a Rússia, é que vai dar mais ou menos 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros é você sair e a Porto Alegre, me parece, não é? A pé, e parando em rotas perigosíssimas. E consegue fazer. Ele sai de Israel, faz toda a Macedônia, vem até a Turquia, ele vem a Síria, ele vai a Chipre. Ele vai a Chipre, ele praticamente percorre quase toda a Ásia Menor. Com aquelas sandálias ortopédicas, confortáveis, macias, com ar-condicionado todo, sem problema de assalto, sem nada disso. Por várias vezes ele foi assaltado e quase morre. E perseguido quando ele chegava numa cidade e que queria implantar e trazer o cristianismo, e lá estava ou o judaísmo, ou simplesmente ateus romanos, ou politeístas romanos, e que não aceitavam aquilo. E ele tinha que sair correndo da cidade. Ele tentava, Saulo, conquistar os judeus também.
Mas os judeus lhe davam as costas. E ele resolveu só falar para os cristãos. Mas por que falar só para os cristãos? É porque os cristãos eram humildes, eram pessoas que se sentiam mais felizes, eram pessoas que estavam numa posição de um novo reconhecimento, de uma nova verdade, de uma nova forma de vida. Mas ele simplesmente disse, quando tem um fato onde ele sacudiu o pó das sandálias e disse, doravante, não me preocuparei mais dos judeus, vou falar para os pagãos, ou para os pagãos, ou para os judeus. Porque Paulo aceitava os pagãos direto para o cristianismo. Os cristãos, antes, os discípulos de Cristo, não aceitavam, achavam que ele não, ele abriu a igreja. Ele abriu e começou a divulgar toda aquela seita na época, que não era igreja, começou a divulgar todo o cristianismo. Então ele sentia que fortalecia os fracos, que as pessoas eram muito mais aceitas, que ele era muito mais carinhoso e se sentia mais realizado. E muitas vezes o que é que nós fazemos na vida? Nós só nos damos ou só vivemos no meio em que possa nos trazer alguma coisa de volta. Eu não digo que a gente tem que viver no meio que a gente vive, não. A gente tem que procurar o nosso meio, mas não com algo de volta. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos estar em algum lugar, mesmo que não goste do fulano, mas que quer estar na crista da onda. E se alguém que não estiver na nossa posição social, nós simplesmente rejeitamos. Não abrimos o nosso coração. Rejeitamos. Preconceituamos. Alguém que não seja da nossa religião não serve. Alguém que seja testemunho de Jeová não serve, porque esses caras são fanáticos, são isso, são aquilo. Mas quem é você para poder simplesmente sentir o que a pessoa tem no coração? Para não dar ouvido para essa pessoa. E é dessa maneira que ele fazia. Ele abria o coração e ouvia as pessoas. Daí, Paulo começou a escrever as suas cartas. Essas cartas que ele ouviu também num dos encontros mediúnicos de Jesus, que disse, não temas, prossegue ensinando e não te cales, porque estou contigo, poderás resolver o problema, escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Porque essas comunidades eram criadas, mas muitas vezes elas faltavam um líder, o apoio. E não dava para Saulo estar lá e cá. Na segunda viagem que ele fez com Silas, já à frente, a primeira foi com Barnabé, ele começa a ver que tinha dificuldades. E ele aí vai instruir através das suas cartas. E escrevem as suas cartas. Com um sentimento maravilhoso. Sente-se, por sua própria literatura, que nelas Paulo, todo o coração, todo o impulso que ele tinha, todo o entusiasmo esse que o deixava pela sua própria característica, aquele homem violento até pela verdade, não aceitando de hipótese alguma a desonestidade, a injustiça. Ele era um homem determinado. Era pode-se dizer, um cabra macho, um cara que tem que ser assim. E ele arrancava. Um homem que ia fazer uma segunda viagem com 5.000 quilômetros a troco de algo que ele inverteu a vida dele completamente, é uma coisa fantástica. Não fosse Saulo, o cristianismo seria algo muito pequeno. Mas não por isso está aí o trabalho de um médium e de todos os espíritos
de luz que os acompanhavam. E alguns apóstolos que os acompanhavam. E ele escreveu as suas cartas, fez várias curas. Em Éfeso, ele fez diversas curas. Rodou por toda aquela Ásia Menor. E nos trouxe um ensinamento maravilhoso. Saulo volta a Roma, depois de fazer a sua terceira viagem. E já nós estávamos como imperador Nero. Nero era imperador de Roma. Os cristãos estavam sendo mais e mais perseguidos. E ele vem a ser condenado à morte. Ele vem a ser condenado à morte porque era romano, cidadão romano, não era cristão, nem era judeu, não foi crucificado. Porque os judeus, os cristãos, principalmente os cristãos, eles quando eram condenados, era crucificado, de cabeça para cima, de cabeça para baixo, queimados. E Paulo teve o privilégio de ser decapitado fora de Roma. Foi decapitado fora de Roma. E ouviu a voz que dizia: não tem mais, cumpriu o vosso dever. Você fez tudo aquilo que tinha que fazer. E muito mais. E nós temos que fazer a seguinte reflexão. Quanto nós percorremos e quanto nós devemos percorrer nas nossas vidas? Não precisa ser 5.000 quilômetros a pé, nem 2. Nós só temos que enfrentar as nossas verdades, aceitar sem se lamentar, olhando para frente, evitar aquilo que damos uma abertura para ser obsediado e que muitas vezes culpamos ao outro. A que ponto nós estamos dispostos a realmente percorrer? Quanto nós estamos? Quanto nós queremos percorrer nas nossas vidas? O que é que queremos mais fazer? Quais são as nossas transformações? Quais são os conceitos que nós temos que mudar na nossa vida? O que nós preconceituamos? Eu, às vezes, me pego com algum preconceito, que ainda o tenho, com certeza. Eu procuro buscar o porquê que eu estou tendo esse preconceito. O que é que me está levando a eu ter esse preconceito? E tento mudar. Pelo menos tento. Não sei se consigo, mas eu vou tentar. E vou tentar mais uma vez. E mais uma vez. E vou estar com o coração aberto para receber o meu amigo. E até mesmo o meu inimigo. Não deixar que ele me bata, mas ouvi-lo de alguma forma. Porque, às vezes, o seu inimigo é aquele que você ainda não abriu o seu coração e, quem sabe, vai se tornar o seu amigo. Você não pode, de hipótese alguma, deixar de se cuidar. Em nenhuma maneira deixar de se cuidar. Mas amar o inimigo é, muitas vezes, conviver com o irmão em que nós somos antagônicos às ideias deles. Amar o inimigo é, muitas vezes, estar convivendo e, por capricho nosso, não querer ouvir a pessoa e vivemos 30, 20 anos com alguém que pode ser nosso filho, nossa mulher, nossa mãe, em desacordo porque o nosso orgulho, a nossa vaidade esteve acima de qualquer coisa. Então, é esta reflexão que nós temos que fazer na história de Tarso. Então, é esta reflexão que nos traz Saulo e que nos traz Paulo, que é o mesmo Saulo. Então, meus amigos, vamos abrir os nossos corações e a nossa transformação começa pelo amor. Só pelo amor. E com muita determinação, como teve Saulo. Muita paz. Obrigado.